Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar começando a ler Gálatas. Vamos estar lendo o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos estar dando uma olhada neste livro ali que Paulo vai estar orientando os Gálatas ali, como ele tinha instituído uma igreja ali em Gálatas, na Galácia ali, como ele vai falar. Enfim, ele vai estar trazendo ali ensinamentos que caberia para eles e cabe hoje para nós, e também ele vai estar falando de um outro evangelho também. Enfim, vale nós pensarmos um pouco e também dar uma analisada também em que é o outro evangelho que Paulo também vai estar falando. Mas enfim, vamos estar lendo esses 3 capítulos, vamos ver o que o Senhor nos prepara através desse livro de Gálatas. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1 ele vai estar falando bem assim, ó. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem da parte do meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. As igrejas da Galácia, enfim, como eu tinha comentado ali, sobre os Gálatas. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Enfim, Paulo está falando desse contexto que nós estamos lendo aí, desde dos evangelhos, ensinamentos que Paulo está trazendo, que esse é o puro evangelho. Se vir um outro evangelho diferente desse, como ele fala ali, até por anjos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Enfim, ele está falando do agrado, enfim, pessoas que seguem pessoas. Se, ali como Paulo está falando, se eu estivesse procurando agrado de homens, agradar homens com o evangelho, ele não estava fazendo o serviço que era para estar sendo feito, que era para Cristo, enfim, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Vale lembrar que Paulo, ele é lá em Coríntios, lá a gente viu que ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu e escutou muitas coisas inefáveis, que nem era lícito estar falando ao homem. Enfim, ele recebeu um evangelho puro e por isso que ele está falando dessa forma, que no judaísmo ele superava a maioria dos judeus na idade dele e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Assim ele está contando que ele era, na idade dele ali, ele superava qualquer um. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do próprio Jesus Cristo.
Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estavam em Cristo, que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. No capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Esta questão foi levantada porque alguns dos falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. Enfim, ele está falando que os falsos irmãos ali estavam querendo escravizá-los de novo. Enfim, como ele vai estar tratando um pouco da lei também. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo, aos circuncisos também operou por meu intermédio para os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita sobre mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediam que nos lembrássemos dos pobres e que me esforcei por fazer. Enfim, ele está falando ali no grosso modo. Paulo, entregue para estar fazendo a pregação para os gentios. E ali as colunas, Tiago, Pedro e João, para os circuncisos, para o pessoal de Jerusalém ali que tinham a lei, que eram circuncidados desde o nascimento. Enfim, eles eram responsáveis ali para estar levando o evangelho para essas pessoas. E vale lembrar que o próprio Tiago ali, ele tem um livro também, que fica ali o penúltimo livro da Bíblia, que nós vamos ler também. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Olha, interessante a gente analisar que até eles tinham divergências em alguns detalhes, tanto Paulo quanto Pedro. Ali ele está falando, Paulo enfrentou ele face a face. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nesta hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Enfim, ali Pedro sentava com os gentios quando o Tiago não estava ali, mas quando o Tiago apareceu, ele, vamos deixar o gentio de lado e vamos para os circuncisos, como Paulo está falando ali. E ele enfrentou e falou para Pedro: quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Agora sim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Dá para entender que Pedro ali estava trazendo a lei para eles também. Pedro conhecia o próprio Jesus, enfim, e por isso que Paulo também traz mostrando a graça e a lei para eles. Olha, pela lei ninguém será justificado. Enfim, tanto judeu quanto gentil estão no mesmo barco. Enfim, não tem diferença nenhuma para um quanto para o outro. Por isso que essa hipocrisia que Pedro ali, bem provável que estava trazendo ali
mostrando ali, Pedro viu essas atitudes dele e até o próprio Barnabé estava indo nesta onda. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconhecermos que destruí, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Enfim, ele está falando de Cristo. Se Cristo veio, pregou a lei, Cristo morreu inutilmente, porque pela lei ninguém é justificado, enfim, só pela fé em Cristo Jesus. Interessante a gente pensar nesses detalhes. No capítulo 3 ele vai falar bem assim também, ó. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês estão tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês realizar essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Enfim, ele está mostrando para eles, ó, foi através da fé que vocês receberam o Espírito Santo, aquele que nos conduz. Enfim, a lei não foi trazida o Espírito. Enfim, por isso que ele está questionando eles. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificará os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Vale lembrar que o próprio Senhor Jesus, ele fala que nós somos filhos de Abraão por causa da fé. O próprio Cristo nos ensinou isso também no evangelho dele. Mas enfim, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, ele está trazendo ali, falando que na própria lei, Cristo se fez maldito pela lei, porque ali está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo ali se entregou por mim e por você, naquele madeiro se fez maldito, e Paulo está trazendo e mostrando para eles dessa forma. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testemunho depois de ratificados, nem acrescentar algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quando dizer isto, a lei, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. Enfim, ele está trazendo a lembrança de Abraão ali. Que nem ele fala que hoje nós somos, que a fé já veio para Abraão. Abraão foi justificado pela fé também, já no início. Então, se nós olharmos, a fé veio antes da lei, como está escrito ali. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentar por causa das transgressões, até que viesse o descendente
a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, a mediador representa mais do que um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dado aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor, sobre o controle da lei, enfim, sobre o controle do Espírito Santo e de Cristo. Todos vocês são filhos de Deus. Olha que interessante que ele fala isso. Mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Interessante ele falar, esse evangelho de Paulo está trazendo esse detalhe interessante, que é a respeito da fé em Cristo Jesus, os que são batizados em Cristo Jesus são filhos de Deus. Enfim, por isso que muitas pessoas falam que todos são filhos de Deus. Ora, como está escrito aí, se não nasceu de Cristo, não foi batizado nas águas, não dá para falar que é filho de Deus. Enfim, como está escrito aí. E esse é o evangelho puro que nós estamos lendo. Por isso que é necessário nós entendermos a Escritura para nós sabermos aonde que a gente está se metendo. Se estamos junto com o Senhor ou estamos do lado de fora. Ainda não somos filhos ainda, não somos herdeiros ainda, como fala. Por isso que é interessante estar nascendo da água e do Espírito para ser participantes da promessa, como ele fala ali. E herdeiros segundo a promessa. Enfim, se quiser ser herdeiro segundo a promessa, tem que estar correndo solto este evangelho aí na vida de cada um. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação na palavra e vamos continuando lendo aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.